Eu escolhi meu amante em vez do meu marido que estava doente e lutando contra o câncer. Sempre me senti culpada e tentei salvar meu casamento, mas ele descobriu tudo. Agora a culpa me consome ainda mais, e não sei se algum dia vou me perdoar pelo que fiz. Não espero simpatia. Nem sei se mereço perdão. Só preciso dizer isso em algum lugar, porque está me corroendo por dentro. Meu nome é Maria. Não que importe muito, mas tenho 32 anos. O nome do meu marido é Daniel. Homem, 33. Estávamos juntos há mais de 10 anos, casados há 7. Nos conhecemos na faculdade. Ambos estudávamos na Universidade do Oregon e nos encontramos no segundo ano, em uma disciplina eletiva de escrita criativa que eu fiz apenas para cumprir um requisito. Eu tinha 19 anos e, para ser sincera, estava apenas levando os estudos no improviso, sem curso definido, um pouco perdida. Ele tinha 20, já era estudante de letras, já era apaixonado por coisas pelas quais eu só fingia me interessar. Daniel era o tipo de pessoa impossível de ignorar em uma sala cheia. Não era o mais barulhento nem o mais carismático, mas tinha uma confiança serena, como se soubesse exatamente qual era o seu lugar no mundo. A primeira vez que conversamos foi depois da aula. Ele me perguntou o que eu tinha achado de um poema que o professor tinha lido em voz alta, e eu admiti que não tinha entendido direito. Em vez de me julgar, ele confessou que também não tinha entendido. Nós rimos juntos. Eu ainda lembro da sensação que aquilo me deu, como se estivesse realmente viva pela primeira vez. A partir daí, nunca mais paramos de conversar. O oi antes da aula virou café depois da aula, que virou caminhadas pelo campus, que virou sessões de estudo madrugada dentro, até que passamos a passar fins de semana inteiros no apartamento dele, trocando livros, músicas e ideias. Daniel era apaixonado por tudo. Foi criado pelos tios que eram hippies de verdade, pés descalços, roupas largas e coloridas, abraçadores de árvores. Conheci os dois algumas vezes antes de falecerem. Daniel usava sapatos, mas era tão engajado com o meio ambiente quanto eles. Nem sei dizer quantas vezes ele foi preso por protestos contra as mudanças climáticas. Ele levava essa mesma paixão para o nosso relacionamento. Lembro de uma vez em que comentei, sem dar muita importância, que sentia falta do som dos discos de vinil da minha infância. Uma semana depois, ele apareceu com uma vitrola antiga que tinha encontrado em um brechó. Dentro da capa de um disco dos Smiths que eu tinha mencionado gostar, ele deixou um bilhete escrito: "Eu te amo. Espero que tudo bem para você." Esse era o Daniel. Se houvesse um único momento capaz de resumir quem ele era como pessoa, seria esse. 2 anos depois da formatura, fomos morar juntos. Aos 25 anos, nos casamos em uma pequena cerimônia no quintal, cercados por amigos e família. Daniel trabalhava em uma organização sem fins lucrativos de assistência jurídica, ajudando pessoas em casos de despejo e batalhas pela guarda dos filhos. Eu tinha acabado de conseguir um cargo de coordenadora de marketing em uma revista local. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. Mais que suficiente, na verdade. Criamos uma rotina nossa. Sábados eram para procurar discos e visitar feiras de agricultores. Durante a semana, pedíamos comida, assistíamos documentários e dobrávamos roupas enquanto conversávamos sobre o dia. Nada glamouroso, mas era a nossa vida. E ele me fazia sentir segura. Sempre ouvi histórias de pessoas que diziam que seus parceiros pareciam mais colegas de quarto do que companheiros. Eu nunca senti isso com Daniel. Com ele, eu tinha um parceiro de verdade, alguém sempre ao meu lado. Por muito tempo, acreditei que tínhamos uma daquelas histórias de amor tranquilas e inabaláveis que despertam inveja nos outros. Não brigávamos com frequência e quando acontecia, sempre voltávamos um para o outro. Nossos amigos até fingiam passar mal quando nos viam grudados, e talvez por isso seja tão difícil falar com eles sobre o que aconteceu. Tenho medo de que não consigam conciliar o que eu fiz com a pessoa que eles acham que eu sou. Acho que este é o momento certo para dizer que eu amava esse homem. Construí uma vida com ele. Prometi que estaria ao lado dele na saúde e na doença. E eu realmente quis dizer isso na época. Eu acreditava que seria alguém capaz de enfrentar qualquer dificuldade. Mas eu estava errada. Eu fugi. Tínhamos acabado de começar a falar sobre ter filhos quando Daniel ficou doente. No começo, nada dramático, apenas cansaço. Ele começou a adormecer no sofá antes do jantar, a faltar a compromissos de fim de semana porque estava exausto. Eu brincava dizendo que ele estava ficando velho. Ele ria e dizia que talvez eu finalmente fosse ter uma folga das experiências musicais dele às 6 da manhã. Mas então ele perdeu 9 quilos em um mês. Começou a ter suores noturnos, daqueles de encharcar o lençol. Lembro de uma noite em que acordei e senti a cama fria e molhada, como se tivesse derramado alguma coisa. Ele tremia ao meu lado, dentes batendo, tentando rir da situação. Pensamos que talvez fosse estresse ou algum problema na tireoide. Ele dizia que não tirava férias havia anos, talvez o corpo estivesse exigindo uma. Marquei uma consulta e não era estresse. Era linfoma, estágio 2 na época. Tratável, disse o médico. Aliás, não, e a palavra foi controlável. Eu me agarrei a essa palavra como se fosse um bote salva-vidas. Daniel também. Ele fazia perguntas inteligentes nas consultas, levava um caderno, gravava as sessões no celular para poder rever as informações depois. No começo tentava manter a normalidade. Ainda insistia em fazer panquecas nos domingos de manhã, ainda acendia velas no jantar, ainda deixava recados colados no espelho do banheiro com frases como: "Você é a minha pessoa favorita no mundo." Ele dizia que ainda queria seguir adiante com os planos de ter filhos. "Vamos congelar embriões, só por precaução", disse ele. Eu respondi: claro, éramos otimistas juntos. Daquele jeito que só é possível quando você não faz ideia do que está por vir. O tratamento começou. Quimioterapia, depois radioterapia. Nossa vida ficou menor, mas ao mesmo tempo maior. De repente, consultas médicas, caixas de remédios organizadas por dias, ligações para o convênio, efeitos colaterais. Tantos efeitos colaterais. Ele estava exausto o tempo todo.
Primeiro perdeu o cabelo, depois o apetite, depois aquela confiança silenciosa que sempre o acompanhava. Eu queria poder dizer que fui forte, que estive à altura do que a situação exigia, como sempre imaginei que seria. Mas não estive, eu não dei conta, eu me fechei. Estava com medo, não apenas de perdê-lo, mas de me tornar alguém que eu não reconhecia, alguém cuja vida girava apenas em torno da doença e da sobrevivência. Não havia mais espaço para sonhos. As conversas sobre filhos foram desaparecendo aos poucos, como se nunca tivessem acontecido. Deletei a lista de nomes de bebê que guardava no celular. Ele nunca perguntou sobre isso, e eu nunca mais toquei no assunto. Comecei a sentir raiva do silêncio, do cheiro constante de desinfetante, do jeito como as enfermeiras me olhavam como se eu devesse ter respostas que não tinha. Do jeito como os amigos pararam de nos convidar para muitas coisas, como se a doença fosse contagiosa. Do jeito como tive que assistir o homem que eu amava definhar, se tornando alguém pálido, frágil, quebradiço. Eu sentia falta de ser tocada. Sentia falta de rir. Sentia falta de ser vista. E me odiava por isso, porque eu não era a pessoa que estava lutando pela própria vida. Então reprimi esses sentimentos de ressentimento em relação ao Daniel e à situação e decidi me dedicar a cuidar dele até que melhorasse. E então eu conheci alguém. O nome dele era Evan, homem 31. Fotógrafo freelancer, trabalhava com a revista onde eu cuidava das campanhas digitais. Já havíamos nos cruzado antes, em reuniões ou rápidas pautas editoriais, mas ele era uma daquelas pessoas que preenchia o espaço sem esforço. Não da mesma forma que o Daniel, mas de um jeito elétrico, como se estivesse sempre guardando uma piada interna para te contar. No começo mal reparei nele além da troca de gentilezas. Mas tudo mudou em uma segunda-feira qualquer. Estávamos lançando uma campanha de destaque comunitário e fui designada para trabalhar com ele na direção visual. Isso significava reuniões semanais, visitas a locais, sessões de edição no escritório até depois das 7 da noite. Ele sentava na beira da minha mesa, pernas esticadas, câmera pendurada no pescoço, oferecendo goles do seu latte de leite de aveia e contando histórias bizarras de trabalhos que já tinha feito. Ele tinha tantas histórias. Minha favorita era a de um cara que treinava falcões para entregar alianças de casamento. Obviamente, o sucesso foi limitado. Eu ri de verdade. Foi a primeira vez em meses que lembrei do som da minha própria risada. Evan fazia perguntas que ninguém mais fazia. Nem o Daniel. Que tipo de música você ouvia na infância? Você já saiu do país? Qual seria a sua cidade dos sonhos para viver? Perguntas que soavam como janelas abertas para partes de mim que eu não percebia estarem fechadas por causa da doença do Dan. Eu dizia a mim mesma que a atenção fazia bem porque era inofensiva. Ainda acho que de certo modo era. Afinal, tinha que ser seguro. Evan não sabia nada sobre mim. Não sabia do Daniel, da Camille, da pessoa em que eu estava me transformando. Perto dele, eu não me sentia cuidadora, nem esposa, nem alguém desmoronando aos poucos com o peso de ver o marido definhar. Eu só me sentia uma pessoa. Uma pessoa que posso admitir agora estava se apaixonando. A primeira vez que algo passou do limite foi em uma quinta-feira. Nunca vou esquecer. Já era de noite. Daniel estava sendo cuidado por um amigo nosso enquanto eu terminava o trabalho. Para ser honesta, eu já não tinha vontade de voltar para casa e assumir os cuidados com ele. Na verdade, estava procurando desculpas para chegar mais tarde. Evan e eu estávamos sozinhos no escritório, revisando as últimas edições. As luzes estavam baixas e meus ombros doíam de tanto ficar curvada sobre a tela o dia todo. Evan tocou meu braço, não de um jeito invasivo, e perguntou: "Você está bem?" Eu assenti, mas não estava. Ele percebeu, inclinou a cabeça e disse: "Você não precisa mentir, sabe?" Senti algo se partir dentro do meu peito. Antes que pudesse me controlar, deixei escapar. Não tudo, mas o suficiente. Contei a ele que meu marido estava doente, que as coisas estavam difíceis, que eu não me sentia mais eu mesma. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu tive medo de encará-lo. Achei que ele se afastaria. Esperei que mudasse de assunto educadamente. Mas ele não mudou. Ele apenas me olhou de verdade e disse: "Isso soa solitário." E então não disse mais nada, só ficou sentado ao meu lado enquanto eu chorava com as mãos no rosto naquele escritório vazio. Ele passou a mão nas minhas costas algumas vezes e sussurrou palavras doces no meu ouvido. Eu queria poder dizer que aquilo foi o pior de tudo, mas seria outra mentira. Começamos trocando mensagens de texto, depois as mensagens viraram chamadas de vídeo, depois café nos sábados de manhã. Depois vinho no apartamento dele numa quarta noite em que eu disse que estava trabalhando até tarde. E quando percebi, já era tarde demais para voltar atrás. Era inevitável. Eu sabia o que ia acontecer e não impedi. Nem sequer tentei. Na primeira vez que dormimos juntos, tentei me convencer de que seria apenas um erro único. Mas no fundo, eu sabia que não era. Foi bom demais. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Foi como voltar a respirar depois de passar tempo demais debaixo d'água. Daniel estava em casa, encolhido debaixo de um cobertor pesado, lutando contra náuseas e uma fadiga que parecia vir dos ossos. Eu tinha ajudado ele a escovar os dentes naquela manhã, beijei sua testa e disse que voltaria tarde. E em vez disso, deixei que outro homem tocasse partes de mim que não eram dele para tocar. Partes que ele ainda acreditava pertencerem só a ele. O caso não explodiu em uma tempestade dramática. Se infiltrou em silêncio, como água escorrendo por uma fundação rachada. Evan nunca me pressionou, nunca pediu mais do que eu estava disposta a dar. Ele simplesmente existia. Era como um mundo paralelo onde eu não precisava ser forte, paciente ou altruísta. E cada vez que eu entrava nesse mundo me odiava um pouco mais. Mas continuava voltando. Então, não sou inocente nessa história. Eu sei.
À noite, eu me deitava ao lado de Daniel, de costas para mim, respirando devagar. Eu olhava suas omoplatas subindo e descendo e sentia um turbilhão de emoções complicadas. Luto e culpa, amor e vergonha, tudo tão entrelaçado que já não conseguia separar uma coisa da outra. Eu ressentia Daniel, mas também o amava tanto que doía. Acho que me convenci de que Evan era, no máximo, um mecanismo de enfrentamento e, no mínimo, uma distração. Eu não estava deixando Daniel. Não de verdade. Eu só estava pegando emprestada uma versão de mim mesma que ainda não tinha morrido. Nunca tive planos de deixá-lo. E também nunca tive planos de contar a ele sobre o caso. Os médicos garantiam que Daniel estava melhorando. Eu sabia que só precisava usar Evan para aguentar até meu marido ficar saudável de novo. Aí poderia deixar tudo isso para trás. Esse era o plano, até então. Sei que este não é o subreddit certo para postar algo assim, mas não ligo. Eu só precisava colocar essa história para fora. Alguma sugestão de como lidar com essa culpa sufocante que eu sinto? Sério, isso está me consumindo viva. Eu só queria viver um dia sem essa sensação horrível no peito. Atualização. Oi, pessoal. Na última terça-feira aconteceu algo que ficou atravessado na minha garganta como uma pedra, e não consigo parar de reviver na cabeça. Começou com Evan. Nós nos encontramos para almoçar. Apenas sanduíches e milkshakes de Oreo em um banco do parque a alguns quarteirões da minha academia. Conversamos sobre coisas leves, arte, viagens, um programa idiota que ambos assistimos e odiamos. Estava um dia quente, mas com brisa. Um daqueles dias em que tudo parece mais leve, como se fosse possível apertar pause na vida e viver para sempre numa única tarde. Até aquele momento eu não pensei em Daniel. Mais tarde me senti culpada por isso. Mas não naquele momento. Evan terminou o milkshake e pegou minha mão. Não disse nada. Apenas segurou. Foi bom. Não quente ou urgente como quase tudo entre nós, mas suave. Olhei para nossas mãos e percebi que fazia muito tempo que eu não sentia esse tipo de conexão humana simples. Havia um silêncio entre nós que não precisava ser preenchido. Fechei os olhos e por um momento me permiti imaginar uma vida diferente. Uma vida em que eu não estava esperando resultados de exames ou controlando prescrições médicas. Uma vida em que meu marido não passava 16 horas dormindo e vomitava nas outras 8. Imaginei uma vida com Evan. Uma vida em que nos conhecemos na faculdade ou até no ensino médio. Um apartamento em São Francisco ou Boston. Tínhamos filhos. Éramos criativos. Tínhamos nossa própria revista. Ninguém estava doente e éramos felizes o tempo todo. Evan se inclinou e me beijou na testa. Um beijo suave, quente. Não foi um prelúdio para nada, apenas um gesto de ternura. Evan até corou depois. Quanto a mim, senti meu coração se partir em dois. Quando cheguei em casa mais tarde naquela noite, Daniel estava me esperando. Ele tinha conseguido sair da cama, do casulo de cobertores e efeitos colaterais, e estava de pé na cozinha. Parecia fraco, apoiava-se no balcão para manter o equilíbrio. Mexia algo na panela. Senti o cheiro de alho, talvez uma sopa. Estava pálido, mas determinado. Fiquei paralisada na porta e perguntei o que ele estava fazendo. Ele sorriu fraco. Você tem feito tudo ultimamente. Eu queria fazer alguma coisa por você, mesmo que fosse só o jantar. Havia 2 tigelas sobre a mesa. Velas acesas, como costumava ser quando as coisas eram mais fáceis. Nossa playlist favorita tocava baixinho no alto-falante. A mesma que usávamos nos domingos de manhã, enquanto fazíamos panquecas. Olhei ao redor e percebi que ele havia tentado recriar o ritmo que tínhamos antes. O ritmo de antes dos hospitais, antes da queda de cabelo, antes de eu começar, você sabe. Então ele segurou minha mão, a mesma que Evan tinha segurado apenas algumas horas antes, e disse: Você parece cansada. Eu me preocupo com você. Acho que respondi algo como: Estou bem. Ou, o trabalho foi puxado. Mas minha voz falhou no meio. Fui ao banheiro e chorei em silêncio, com a mão tapando a boca. Porque o homem que eu amava mais do que qualquer outro ainda estava lutando para ser alguém por mim. Mesmo enquanto o próprio corpo o traía, e eu já o havia traído primeiro. Continuo me perguntando: como você consegue sentar diante de alguém que está usando cada gota de força para estar presente por você, sabendo que já deixou pedaços do seu coração em outro lugar? Como se vive com isso? Aquela terça-feira me quebrou. Por algumas horas, senti como poderia ser a felicidade com alguém novo. E então voltei para casa e lembrei porque um dia acreditei no amor. Daniel está tentando sobreviver. Então tomei uma decisão. Depois de postar isto, vou terminar meu caso. Não é justo nem com Evan, nem com Daniel. Eu não quero ser mais essa versão de mim mesma. Evan merece alguém que o ame além de certas horas. Daniel merece uma esposa leal. Dispensem os conselhos. Eu sei exatamente como vou fazer e já decidi. Obrigada, Reddit, mas eu nunca mais quero voltar aqui. Atualização 2. Oi, pessoal. É meio estranho estar aqui de novo. Achei que uma vez que terminasse o caso, conseguiria deixar tudo para trás como se fosse um capítulo encerrado. Mas cá estou, 1 ano depois, e isso ainda vive em mim. Daniel melhorou. Foi bagunçado, assustador e dolorosamente lento, mas no fim, viramos a página. Tudo começou pelo apetite dele. Nunca vou esquecer a primeira manhã em que ele me perguntou se ainda tínhamos manteiga de amendoim na despensa. Foi uma pergunta tão boba, mas eu só fiquei parada ali piscando para ele, como se tivesse anunciado que ia correr uma maratona. Lembro de ter corrido para preparar um sanduíche e depois chorar na cozinha porque ele comeu tudo. Cada mordida parecia um pequeno milagre.
Depois veio o cabelo, ralo no início, irregular como o de um adolescente. Ele costumava brincar que parecia um rejeitado de boy band mal produzida, mas eu pegava se olhando no espelho com frequência, inclinando a cabeça de um lado para o outro, quieto, estudando o retorno do próprio reflexo. Então ele começou a andar mais, a subir escadas de novo, a perguntar sobre o trabalho. Eu conseguia vê-lo alcançar, aos poucos, o homem que já havia sido, e cada passo parecia uma oração atendida. Durante um tempo tivemos um ritual matinal. Ele se sentava na varanda com um cobertor e uma xícara de chá de ervas, e eu me juntava a ele antes de sair para o trabalho. Às vezes nem conversávamos, só ficávamos lado a lado. Eu lembro de pensar, talvez isso seja o que significa perdão, mas eu estava errada. O perdão ainda nem tinha entrado naquela sala, porque uns 7 meses depois de eu ter terminado com Evan, Daniel descobriu através de uma notificação do Snapchat uma foto, algo que eu devia ter apagado e não apaguei. Ele me perguntou sobre isso uma noite, enquanto escovávamos os dentes, de forma casual no começo. Ei, quem é essa pessoa? Eu lembro de como meu coração parou, como a escova de dente de repente pareceu pesada demais na minha boca. Disse que era um antigo contato de trabalho, o que era verdade, mas soou frágil. Os olhos dele ficaram em mim um segundo a mais, e acho que nós dois já sabíamos antes mesmo que eu dissesse outra palavra. Na noite seguinte, ele me chamou para conversar. Disse, Maria, só me conta por favor. E eu contei tudo. Ele não interrompeu, não fez perguntas. Quando terminei, apenas ficou olhando para as próprias mãos. Naquela noite ele não dormiu na nossa cama, nem na seguinte. Mudou-se para o quarto de hóspedes. Eu passava pela porta fechada de manhã e sentia como se estivesse passando por uma lápide. Ele não gritou, não saiu batendo portas, não quebrou nada. Isso teria sido quase mais fácil. Em vez disso, silenciou de uma forma que eu nunca tinha visto. Parou de me deixar fazer coisas por ele, não me deixava mais levá-lo às consultas. Cancelou nosso brunch de casais com amigos. Começava a comer em pé no balcão da cozinha em vez de sentar diante de mim. A intimidade que tínhamos reconstruído, por mais frágil que fosse, desapareceu num instante. E o pior, eu não podia culpá-lo. Depois de uma semana, ele voltou a falar comigo. Coisas pequenas no início. Acabou o café. O médico ligou. Você deixou o carregador na sala. Mas era como conversar através de um vidro. Eu queria perguntar se ele ainda me amava, mas não perguntei. Não queria que ele tivesse que carregar também o peso de me consolar. Eventualmente, ele perguntou se eu iria com ele à terapia. E eu disse sim antes mesmo que ele terminasse a pergunta. A terapia tem sido brutal. Se despir diante de outra pessoa enquanto ela dá nome aos danos que você causou. Houve sessões em que Daniel mal falava, outras em que ele chorava, algumas em que eu chorava. Nossa terapeuta disse que a coisa mais perigosa que os casais fazem é não se comunicar. Então, começamos. Eu contei a ele que tinha vontade de fugir, que de fato fugi, que por um tempo senti como se estivesse de luto por um marido que ainda estava vivo, e que me odiei profundamente por sentir isso. Daniel me disse que se sentiu como se tivesse morrido 2 vezes, uma por causa do câncer e outra quando percebeu que eu havia desaparecido diante dos olhos dele. Estamos separados. Isso surpreendeu nossos amigos, mas quando ouviram a história concordaram que era o melhor. Provavelmente vamos nos divorciar. Estou na casa de uma amiga enquanto penso se ligo ou não para o meu advogado. Daniel e eu não temos nada em conjunto, então provavelmente não vou perder muito se realmente nos divorciarmos. Por enquanto, quase todos os nossos amigos estão do lado dele. Eles me veem como uma espécie de monstro por ter traído um homem doente. Acho que eu sou mesmo. Ainda existem dias difíceis. Há noites em que me deito e fico imaginando se ele revive as conversas antigas na cabeça. Todas as mentiras, os tempos errados, as traições silenciosas. Mas também há momentos lindos. Ainda o vejo na terapia. Assim como lutei para ficar ao lado dele durante o câncer, quero permanecer ao lado dele agora, mesmo nisso. No mês passado, esperamos juntos por 1 hora no consultório da terapeuta e ele sorriu para mim. Tenho me agarrado àquele sorriso como a uma tábua de salvação. Eu me recuso a desistir do meu casamento. Não quero que essa separação seja permanente. Quero Daniel e estou disposta a lutar por ele. Só espero que ele não me divorcie. Não vejo nem falo com Evan desde que terminei tudo. Deixei aquele capítulo fechado e não tenho planos de reabri-lo. O que tivemos não valeu o estrago que causou. Não me arrependo da clareza que aquilo me trouxe, mas me arrependo de cada escolha que me levou à beira de perder a única pessoa que realmente me viu. Então essa é a atualização. Daniel está em remissão agora. Ainda fica cansado às vezes. Perde o fôlego mais rápido do que antes, mas está vivo. Ele está aqui. E todos os dias eu acordo e agradeço ao universo em que nem sempre acredito por ter mais uma chance de ser melhor do que fui no dia anterior. Eu estou lutando. Ainda sou sua principal cuidadora. Então espero que continuemos juntos. É isso. Só isso por enquanto.